Olá pessoal, o meu nome é Márcio de Carvalho Silva, acadêmico do curso em Direito pela Faculdade UniFTC. E nesse momento darei assim início ao trabalho de Direito Penal 3 sob orientação do professor Felipe Girardelli. Senhores, o nosso trabalho consiste em apresentarmos de forma detalhada os artigos 270 e 271, que trata-se sobre os crimes contra a saúde pública. O artigo 270 nos informa que envenenar água potável de uso comum ou particular, ou substâncias alimentícias ou medicinais destinadas a consumo, pena, reclusão de 10 a 15 anos. O parágrafo 1º também nos informa que está sujeito à mesma pena aquele que entrega a consumo, guarda em depósito, a fim de distribuição, a água ou a substância envenenada. O parágrafo 2º nos diz que se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Para tanto, ainda cabe detalharmos mais este artigo. Segundo o doutrinador Guilherme Núncio, no seu Manual de Direito Penal, ele nos informa que o bem jurídico desse tipo penal é a saúde pública. E o bem material desse tipo penal é a água potável, a substância alimentícia, é também a substância medicinal. Vale salientar que, por se tratar também de crime comum, o sujeito ativo é toda e qualquer pessoa que pode praticar este delito. Também, como sujeito passivo, encontra-se a sociedade, porque este crime é contra a coletividade. Então, deixo essas informações e, com certeza, os demais participantes irão, assim, acrescentar neste trabalho. O nosso artigo 270 do Código Penal, ele nos traz duas coisas bem interessantes que devemos estar atentos. O primeiro ponto é que, para ser configurado, o crime de envenenamento é de extrema necessidade que aquela água ela seja potável para que o crime de envenenamento ele seja configurado. O que seria água potável? É aquela água que nós fazemos consumo todos os dias, consumo direto para beber água, para lavar algum tipo de alimento, enfim, para fazer ou para cozinhar alimentos, por exemplo. Então é essa água potável que o Código Penal ele se refere. O segundo ponto é que acontece podemos assim mencionar um fenômeno, né, que é chamado no mundo jurídico de crime de perigo abstrato. O crime de perigo abstrato, ele é, na verdade, a exposição em que determinado bem jurídico tutelado, ele está sendo exposto a um determinado perigo. Então, não é necessário, quando acontece esse crime de perigo abstrato, que o bem jurídico tutelado daquela circunstância, ele sofra algum tipo de lesão, que é exatamente o que acontece no crime de envenenamento. O agente ele pode ser punido por simplesmente ter desobedecido à lei. Então, é essa possibilidade que o crime de perigo abstrato ele possibilita, né? No caso, aos atuadores da lei, que é exatamente isso, é a possibilidade de punição para essa pessoa, para esse agente, por ter desobedecido, por ter exposto aquela comunidade ao perigo. Então, só retificando, não é necessário que exista uma lesão, não é necessário que chegue a um óbito, por exemplo, para que seja punido aquele agente, certo? Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos apresentar o artigo 271, que diz: corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde, pena reclusão de 2 a 5 anos, na modalidade culposa, parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 meses a 1 ano. O elemento objetivo, o núcleo do tipo, é a corrupção e poluição. Corromper, no sentido de adulterar, estragar. A água perde a potabilidade. Ainda que não se torne prejudicial à saúde, não se pode mais bebê-la. Poluir, no sentido de sujar, manchar, infectar por suas condições, prejudica, faz mal, causa dano à saúde. O objeto será sempre a água potável.
aquela destinada a consumo humano ou utilizada na preparação de alimentos. Neste caso específico, só há crime se a água for potável. A água de reuso, utilizada em jardins, lavar carro, atividade industrial, não se enquadra nesse artigo. O elemento subjetivo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de corromper ou poluir a água destinada ao consumo, tornando-a nociva à saúde, ou seja, vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros. Todavia, na modalidade culposa, admite-se considerar o parágrafo único deste artigo. A nossa colega irá continuar explanando mais características deste artigo. Sujeitos do delito previsto no artigo 271 do Código Penal. Neste crime, configura-se como sujeito ativo qualquer pessoa. Como sujeito passivo, temos a coletividade, ou seja, a sociedade de um modo geral, bem como aqueles que sofreram de maneira imediata o resultado da conduta praticada pelo agente. No caput que prevê a modalidade dolosa, não interessa por qual motivo o sujeito está realizando esta ação. O fato é que está efetivamente poluindo com o dolo de tornar aquela água imprópria ao consumo. Existe ainda uma discussão, pois quando se diz imprópria ao consumo, tem-se entendido que isso incluiria também o consumo animal, ou seja, se aquela água ela é destinada apenas para o consumo animal e o sujeito a contamina, corrompe ou polui, teremos efetivamente a conduta criminosa. O delito ele se consuma quando, após a corrupção ou poluição da água potável, de uso comum ou particular, o agente ele cria uma situação de perigo a um número indeterminado de pessoas, colocando em risco, portanto, a incolumidade pública. A tentativa ela é perfeitamente admissível. A pena para este crime é reclusão de 2 a 5 anos. No parágrafo único, onde prevê a modalidade culposa, essa pena ela desce para 2 meses a 1 ano. No que concerne à ação penal, este crime ele é de ação penal pública incondicionada. Portanto, ela independe de representação do ofendido ou de seu representante legal. Competem, pelo menos inicialmente, ao Juizado Especial Criminal o processo e julgamento da modalidade culposa. A diferença entre os artigos 270 e 271 do Código Penal, crimes contra a saúde pública. A primeira diferença é o núcleo do tipo. No 270, o núcleo do tipo é o envenenamento. No 271, o núcleo do tipo é a corrupção e a poluição. Observa-se a conduta mais gravosa no artigo 270. A segunda diferença é a pena. No 270, a pena é de 10 a 15 anos de reclusão. No 271, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. Uma brutal diferença. A última diferença que eu quero destacar é como é entendida, como é classificada a substância utilizada. Quem vai dizer é a perícia. Se a perícia entender que a substância utilizada é veneno, aplica-se o 270. Caso contrário, aplica-se o 271.